Bom dia, irmãos, tudo tranquilo? Vamos continuar falando sobre o nosso Deus. Um outro questionamento que surge muitas vezes é a respeito se o nosso Deus é atual. A gente pergunta muitas vezes, principalmente quando está começando a conhecer a palavra, conhecer o nosso Deus, se Deus é atual, se o conceito de Deus, um Deus justo, um Deus que pede honra, um Deus que pede uma conduta diferenciada, um Deus que exige um relacionamento, se realmente é atual. Isso até começa pela Bíblia, porque dependendo da versão que você pega, tem até algumas igrejas que não aceitam ou não recomendam versões mais atualizadas, com a linguagem mais fácil de se compreender, e isso acaba até atrapalhando a compreensão, principalmente dos mais novos. Mas a reflexão é: nosso Deus é atual, não é? O que a gente tem a dizer sobre isso? Porque os tempos mudaram. Se a gente for pensar friamente, os tempos mudaram da época da Bíblia, da época em que a Bíblia foi escrita, para cá. Mas se os tempos mudaram, a gente pode pensar: então a Bíblia não serve mais pra gente? A Bíblia não é mais parâmetro? E isso é que a gente tem que ter bem resolvido na nossa cabeça, porque não é verdade. Se a gente lê a Bíblia como um livro e não como a palavra do Senhor, a gente pode ter esse foco, a gente pode ter esse raciocínio desconectado com a verdade, porque quem lê com a Bíblia em oração, com entendimento, sabe o tanto que a Bíblia é atual e que ele aborda diversos problemas contemporâneos. Aí a gente pensa aí a gente reflete o quanto o nosso Deus é atual e o quanto a palavra é viva, o quanto a palavra é real, o quanto da palavra é contemporâneo. Porque se você for pensar bem, a Bíblia é um livro que tem mais de 2000 anos e ainda assim é totalmente contextualizada com a nossa realidade. E muita gente reflete o Antigo Testamento como algo fora da nossa realidade, sendo que a maior parte do Antigo Testamento é muito contextualizada com a nossa realidade. Várias mensagens dos profetas que estavam ligadas ao contexto específico da época de Israel, se você for olhar a palavra, ela encaixa muito no contexto de hoje. O Senhor tem me falado para estudar o profeta Isaías e eu estou estudando, e assim é perceptível a semelhança do povo daquela época com o povo de hoje. E mesmo o povo de Israel, os cristãos daquela época, estavam cometendo coisas que hoje a gente comete de alguma forma similar. O povo de Israel estava exaltando a si mesmo. O que mais a gente faz hoje é exaltar a si mesmo. A gente criou as redes sociais para ser uma exaltação de nós mesmos, da nossa opinião, da nossa ideia, de como a gente pensa. Porque teoricamente era para se comunicar mais fácil, era para se relacionar, compartilhar, e a gente vive apenas maquiando a nossa reputação e criando a nossa imagem nesses meios, mais preocupados em tirar foto do que você faz do que realmente fazer o que você faz, mais preocupado em mostrar que você está se divertindo em um lugar do que realmente aproveitando o lugar, e coisas assim. A nossa imagem, o que a gente transmite, virou mais importante do que o que a gente vive. A gente exalta a nossa imagem, a gente idolatra a nossa imagem,
A gente vive buscando relevância para os outros, mostrar relevância para os outros, mostrar importância para os outros. Isso aí é só um exemplo. A questão da vocação em Jeremias, do próprio Isaías também. E a gente perde a noção disso se a gente não lê a Bíblia focados realmente em entender o Espírito Santo. E a gente se pergunta por que Deus é atual, Deus está ligado ao nosso contexto, por que Deus deixa os outros sofrerem como estão sofrendo hoje? Por que Deus deixa a miséria assolar a vida de muitas pessoas? Por que Deus deixa pessoas sofrerem com luto, com vícios, com N coisas? Sabe, a gente tenta contextualizar como se a gente questiona Deus, sabe? A gente questiona Deus nesses momentos, mas a gente esquece que Deus também está nos bons momentos, que cada parte da vida Deus está presente, que Deus está presente também no sofrimento das outras pessoas, que o mesmo Deus que estava lá quando alguém mata outra pessoa é o Deus que está lá para consolar a família da vítima, que é o Deus que está lá também para consolar a mãe do criminoso que foi preso. Deus está em todo o contexto, mas a gente não é livre das nossas escolhas. Deus nos ama e o amor é feito por escolha, não é um amor obrigatório, não é um amor mandatário. Nós somos ordenados a amá-lo com todo entendimento? Somos, porque esse é o melhor para nós. Mas se a gente tem a liberdade de não seguir essa ordem, mas também temos a justiça de pagar as consequências por isso. Então, não podemos questionar a atualidade de Deus visando um contexto único, um contexto de um lado só. A gente tem que ver a situação em 360 graus. Porque muita gente sofre, muita gente ri, muita gente chora, e Deus está em todos os contextos. Mas a escolha quem faz somos nós. E nós somos responsabilizados individualmente por essa escolha também. Então, quando a gente pensa em questionar a atualidade de Deus, é muito mais uma forma de dar uma desculpa, de fugir das responsabilidades que Deus colocou sobre nós, dizendo que o nosso contexto é diferente de antigamente, por isso a gente não tem as mesmas obrigações que os cristãos mais antigos tinham. Isso não é verdade. Isso é tão atual quanto. A nossa santidade é fundamental no contexto atual como era atrás. A nossa conduta, os mandamentos de Deus, eles alinham a nossa vida tão bem quanto alinhava tempos atrás, como alinhava até na época do Velho Testamento. Sabe? Não dá para fugir disso. Então não adianta questionar Deus para esconder a sua fraqueza. Entenda, a sua luta não tem a ver com a atualização de Deus. A sua luta tem a ver com a sua natureza pecaminosa, que todos nós temos e que todos nós temos que lutar diariamente. Ela não mudou. Não é porque antigamente o sexo era menos acessível que ele é mais perdoável agora, vamos dizer assim. Não é sexo antes do casamento, o sexo promíscuo, a pornografia. A nossa mente continua sendo obra do nosso, continua sendo pecaminosa, continua sendo totalmente voltada ao pecado. Então, não mudou. Nós temos mais acesso às informações, consequentemente mais acesso a coisas boas e coisas ruins. Mas Deus é atualíssimo. Beleza? Abraço!